Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de lipoenxertia. Nosso convidado é o médico cirurgião plástico Dr. Marco Túlio. Marco, é um prazer recebê-lo aqui e podermos explicar um pouco para os nossos telespectadores o que vem a ser a lipoenxertia. Muito obrigado por me convidar aqui para estar presente. É um prazer, é uma honra. E eu espero poder falar um pouquinho sobre esse assunto que é bastante palpitante, né, no mundo inteiro hoje em dia. Marco, lipoaspiração, a maioria das pessoas já ouviram falar. E lipoenxertia, o que vem a ser? É a enxertia de gordura, como diz a palavra, né? Isso. Então é uma forma de aproveitar realmente aquilo que é aspirado para melhorar o contorno de alguma outra área. E a gente vai falar sobre algumas áreas, é Algumas possível em áreas, todas as né? áreas, mas em algumas em específico, né, hoje muito especificamente sobre a mama, que as pessoas não têm realmente conhecimento disso, é uma excelente alternativa tanto na estética quanto na reconstrutiva. Então, já que você já tocou no assunto da mama, então vamos falar então a respeito da lipoenxertia na mama. Como que é feito isso, Marcos? Da onde você retira essa gordura para colocar na mama? A gordura ela pode ser retirada de qualquer lugar, hoje em dia a gente já tem um consenso sobre isso, na verdade ela é boa, ela é útil de qualquer lugar e por isso mesmo você acaba corrigindo algum defeito do contorno corporal que a pessoa já não gosta e ao mesmo tempo aproveitando essa gordura para injetar na mama, como forma de aumento estético, é uma excelente opção nesse sentido, e como forma de reconstrução. A gente faz pacientes com reconstrução de mama após a retirada da mama pelo câncer, e sempre sobram áreas, pequenas áreas, porque a retirada é muito extensa, às vezes nas mastectomias totais, né, naquelas cirurgias Certo. totais. Então a gente às vezes é obrigado a também fazer uma complementação desse volume. Em vez de colocar uma prótese, um implante, né, a gente acaba colocando gordura, que é um tecido natural, e que às vezes ainda oferece determinadas vantagens para as áreas que foram irradiadas, por exemplo, radioterapia, então melhorando a circulação local, melhorando a qualidade da pele local. Então, nesse aspecto, então, é uma coisa muito interessante, de Muito fato. boa. Ô Marco, inclusive, só para os nossos telespectadores entender. Então, quando você for fazer uma lipoenxertia, então você aproveita, faz a lipoaspiração, então você faz, no caso, me corrija se estiver errado, uma lipoescultura, né? Você molda o corpo do paciente, aquele local, como você disse, que não tá bem, De acordo? e Uhum. coloca ou na mama ou em outra região Sim. do corpo, não é isso? Sim, exatamente. Você tira aquilo que você precisa, né? Não necessariamente. A lipoaspiração às vezes tende assim, a tirar todo o excesso daquele local. Na lipoenxertia, a gente, na verdade, quer tirar aquilo que a gente precisa, de acordo com a experiência, daquilo que vai ser possível utilizar, né? Porque nem tudo é possível. É uma Certo. lipoaspiração mais delicada. Porque se você for lá estourar todas as células, se você machucá-las, não adianta enxertá-las. É o que muitas pessoas ainda pensam, porque antes, talvez há uma década, 2 décadas atrás, essa lipoenxertia era feita dessa forma não cuidadosa, Certo. então ela não funcionava a longo prazo. Acabava não dando certo, Isso, né? isso. Agora isso já caiu por terra, as pessoas já sabem que, na verdade, quando é utilizado de uma forma correta, ela é duradoura para a vida toda, ou para a vida toda útil daquelas células. Então é muito interessante nesse aspecto também. Inclusive eu gostaria de saber o tempo, né, de duração. Então, como você acabou de dizer, dura por toda uma vida, não é Isso, isso? porque aquela célula tem um tempo de vida, né? Toda célula tem Isso, um clock, né? Tem um lógico. relógio, né? E aquele tempo vai se permanecer. Ao mesmo tempo que ela tinha no local de origem, vai ter no local de recepção, né, dela, né? E ainda tem o fato de que é uma discussão enorme hoje em dia e de muito interesse, que gera muito interesse, que é o fato de que células-tronco, de pluripotentes, né, que são capazes de Certo. transformar em outros tecidos, e fatores de crescimento, angiogênicos, fatores benéficos para a vascularização, para a circulação local, são carregados juntos. Olha só, Então muito bom. isso traz toda uma alteração benéfica, mas existem também estudos no sentido de saber exatamente como se controla isso, mas isso tudo traz realmente um benefício enorme para a área onde vai ser enxertada. Ainda recente nós tivemos um trabalho aí muito interessante sobre isso, mostrando que áreas preenchidas no rosto tinham a pele acima dela com melhor de qualidade. Inclusive, eu penso que, por exemplo, numa prótese de silicone, é um corpo estranho que vai estar no paciente. E a lipoenxertia não, você está injetando gordura do próprio paciente. Então, em termos de rejeição, é zero. Sim, você não tem a rejeição, porque é o tecido próprio, a não ser que ela tivesse uma doença Ah, chamada sim. autoimune, que é uma outra história, e você vai ter um índice menor de complicações, porque as próteses, principalmente nas reconstruções,
tem um alto índice de problemas. Por causa de rejeição, não propriamente a rejeição, desculpa, mas as infecções, a chamada contratura capsular, aquelas complicações inerentes às próteses, né? Que são mais frequentes nas reconstruções. E a enxertia não, é um tecido seu próprio e que não vai ser necessário trocar. Lógico. Né? Então, esse benefício é um benefício muito interessante para os pacientes, né? E, de novo, que traz realmente uma nova circulação para aquele local. Então, isso é muito realmente interessante. Ô Marco, e em termos de cicatriz? Por exemplo, nós sabemos que para colocar uma prótese você tem que fazer uma incisão, tem que fazer um corte. E na lipoenxertia? É mais interessante ainda que você, na verdade, você vai ter uma pequena incisão, talvez de 4, 5 milímetros, 6 milímetros para retirada, num local em geral escondido. No local que é tirado. Mas a mama não precisa ser incisada, ela pode ser puncionada, assim, só com uma agulha, né? Então você não tem, na verdade, cicatriz para isso. Marco, então é uma novidade muito boa para as mulheres que estão nos assistindo, sem cicatriz, né, digamos assim, injetada essa gordura por meio de agulha. Sim, por meio de agulha. É colocado de uma forma que você tem, na verdade, como se fossem microgotinhas amparadas por tecido próprio da paciente que recebe aquele tecido e integram aquele tecido. Então, quando você faz isso, tem técnicas para isso, né, chamada lipoestrutura, né, que é uma estruturação do tecido, você consegue, sem cortar, preencher volumes, né, dentro de determinados limites, mas você consegue encher até grandes volumes, né, 200, 300 ml, né, dependendo da pele que você tem, de certos fatores ali, mas você consegue dar volumes razoáveis para aquela Então região. Pode colocar qualquer volume, por exemplo, na prótese você pode, né, decidir quantos ml de prótese que você vai colocar. E na lipoenxertia a mesma coisa, não há problema de quantidade. Não, sim. Você tem um limite, isso tem que ser... Na verdade, a prótese também, você pode escolher limites, mas há um limite dentro do normal, razoável, né? dentro do normal. Agora, na lipoenxertia, você só pode fazer aquilo em que você, com a experiência, percebe que o tecido é capaz de ser realmente recepcionado e integrado à mama. Então, se for uma mama muito pequena, você às vezes vai ter que ter um período de expansão dessa mama. Você vai ter que, às vezes, ter 2 sessões de fazer isso, ou 3 sessões, dependendo. Certo. E existe até nos Estados Unidos, aqui tem pouco uso ainda e pouca aceitação, um sistema que chama Brava, um sistema de expansão externa, na verdade, em que ele expande o tecido. Isso em si já aumenta um pouco a mama e aí você tem mais espaço para fazer. Porque senão você vai colocando assim, grosseiramente dizendo para os telespectadores entenderem, você colocaria e ficava muito compactado. Sim. E isso poderia não dar um bom resultado. Não permitir com que esse enxerto pegasse. Exatamente. É a pega do enxerto, né? Como a gente faz em outras áreas, né? da ciência, né? O enxerto é uma coisa que você tem que integrar. Então ele tem que ter espaço suficiente para pegar. Mas é possível, em muitas instâncias, você fazer volumes bem razoáveis que você tem uma correção muito boa. E outras áreas, outras partes do corpo, pode ser feita a lipoenxertia. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje comentando um pouco a respeito de lipoenxertia com o nosso convidado, médico cirurgião plástico, Dr. Marco Túlio. Marco, o tipo de anestesia, falando da mama, né, da lipoenxertia na mama, que tipo de anestesia que é feito? Você, na verdade, vai fazer, ou se for um local pequeno, uma pequena enxertia, o local e uma sedação, sempre acompanhada pelo anestesista, pelo médico, ou você vai fazer um bloqueio, porque você tem, né, o bloqueio peridural, raquidiano, né, que você tem todo o tórax para baixo, você tem essa possibilidade, ou anestesia geral. Você deve estar num local adequado, porque ainda mesmo sendo um procedimento mais delicado que a lipoaspiração em si, é uma lipoaspiração seguida de uma lipoenxertia. Deve sempre ter os mesmos cuidados. Então sempre tem um anestesista acompanhando, né? Quer dizer, todo cuidado. Isso. Eventualmente, com casos muito pequenos que a gente faz, às vezes o bigode chinês chamado, aí você pode até fazer, que alguns pacientes fazem isso sobre anestesia local, né? Isso. Aí não é um problema. Mas sempre num ambiente adequado, sempre ou clínica realmente apropriada para isso, né? Lógico. Ou no hospital. Sempre deve ser dessa forma. Doutor, e vamos pensar, o tempo cirúrgico. Qual seria esse tempo cirúrgico? Desde a lipo, né, a aspiração, até a lipoenxertia? Aí depende do volume. Para volumes pequenos a gente faz em 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Se você vai fazer grandes enxertias,
pode levar 1h30, 2 horas, porque você vai levar um tempo a fazer a coleta. Essa coleta deve ser realmente cuidadosa. Depois a gente faz uma separação chamada centrifugação. Então, no mesmo ato, a gente tirou do paciente, separa para separar células que estouraram, sangue, anestésico, que está misturado naquele material. E com isso a gente percebe que metade desse volume foi embora. Já não deveria ser enxertado mesmo. Você enxerta só as células. Ou seja, vivas, se tivesse enxertado, não ia dar certo. Né? Mas não porque o procedimento não funcionou, simplesmente porque ele nunca deveria ter sido enxertado ali. Né? Que era o erro do passado mesmo. Né? E então a gente vai enxertar aquele volume. Então, se for um volume maior, a gente pode levar 2 horas, até 3 horas mesmo fazendo o procedimento. Né? Depende dessa complexidade, desse tamanho do procedimento, na verdade, do volume que você tem que enxertar, né? Principalmente. Ô Marco, o resultado ele pode ser comparado com as próteses de silicone? Pode ser equiparado? Seria o mesmo resultado, esteticamente falando? Sim, você pode compará-lo. Naquelas pacientes em que você tem uma área receptora que consegue receber volume suficiente e tem área doadora, você tem a mesma coisa. Naquelas pacientes em que você são muito magrinhas, então elas já têm pouca mama ou nada, e são muito magras, elas não têm nada para doar de gordura e pouco espaço para colocar. Nessas pacientes, provavelmente o implante ainda é a melhor solução. Certo. Tá? Mas nas pacientes em que porque tem também essa, né? Vai tirar da onde, né? Não tem de onde tirar, porque às vezes, eventualmente, a gente encontra essas pacientes, principalmente as que são chamadas, né, essas mamoplastias primárias, ou seja, você vai aumentar pela primeira vez. A paciente nunca teve realmente mama, nunca desenvolveu muito a mama. Então elas em geral são magrinhas, são no tórax estreito e não tem gordura para doar. Então nessas pacientes é a melhor solução. Mas existe também, em alguns casos, e isso já tem até trabalhos publicados, mas a gente já faz também há bastante tempo, que você faz uma complementação. Nessas pacientes magras, você tem essa área do meio do colo aqui muito magra. E as próteses, às vezes, mais bem colocadas que sejam, podem ficar ainda palpáveis. Aí você pode fazer uma enxertia ou no mesmo tempo ou no outro tempo. Olha só. E melhorar esse aspecto. Então isso é muito interessante também. Tudo pensando na parte estética, né, da paciente. E do conforto, porque isso às vezes, isso não traz problema de saúde, mas as pacientes se incomodam de palpar ou até de ver parcialmente o contorno da prótese. Eu sempre digo, acho que o paciente tem que olhar no espelho e ver se está bem. Se não gostou, procura o cirurgião plástico, né? Se pode fazer, vamos fazer. Claro, dentro de tem saúde, tem boa condição de saúde e tem as condições para fazer, tem a indicação médica adequada, claro, porque a autoestima é uma coisa que realmente marca muitas pessoas. Para bem, se elas estão bem, essa autoestima está alta, e para mal, se ela realmente a autoestima está baixa, né? Então a gente deve realmente, a gente mexe com isso, na verdade, né? Ô Marco, e em termos de complicações, pensando na lipoenxertia e na prótese, seriam mais ou menos iguais ou não? Eu acho que é bastante equivalente, na verdade. Nós temos um levantamento da nossa experiência aí nos últimos 10 anos, de complicações todas menores, nós temos em torno de 6%. De complicações com lipoenxertia. Não só em mama, em tudo, na verdade. Né? Em mama a gente não tem essa separado. E em termos de complicações com contratura, com seroma, em torno de 2%, 3%, 4%. Então, se você separar realmente só as mamas, vão ser muito próximas em termos de complicação. Só que, a longo prazo, se você conseguiu fazer a enxertia de mama, você tem uma grande vantagem, que é não ter que trocar a prótese. E também não tem incisão, não tem o corte da cirurgia. Né? Então, acho que tudo isso melhora isso deve pesar em termos, né, de na hora da decisão, na verdade. Né? Porque essa decisão não é só para você na hora, é para o paciente ao longo de muito tempo. As próteses, isso existe um conceito errado, às vezes até divulgado às vezes até no meio médico, de que existem próteses vitalícias. Não existe. Esse conceito é errado. Todas as próteses vão ter que ser trocadas. Então é uma questão de haver. Bom, a pessoa só tem a indicação para a prótese, sim, mas a pessoa tem a condição de fazer isso, de fato é uma alternativa muito interessante. A pessoa deve considerar isso, deve ser explicado para ela. Ô Marco, bom, nós conversamos bastante a respeito de mama. Outras partes do corpo, pode ser feita a lipoenxertia? Praticamente todas as áreas do corpo. Eu já fiz, na verdade, do couro cabeludo até o dedão do pé. Então, literalmente. Por exemplo, então, pode ser feito. No bumbum, pode ser feito. É muito frequente, a gente tem feito bastante. Aliás, quem faz gluteoplastia, né, a plástica do bumbum no mundo inteiro, considera que também a maior parte desses casos são bem resolvidos com gordura, porque essas pacientes, em geral, já têm
gordura para doar para essa área. Certo. E fica muito bom. Naquelas pacientes magrinhas, a mesma situação. Aí né, já das fica próteses de mão. Então mais você difícil, pode né? fazer ou complementar. Eu frequentemente faço isso, porque as pessoas que também não têm a região glútea, né, hipotrofiada, pouco crescida, pouco desenvolvida, têm em geral assimetrias também importantes. Então, na hora que você põe a prótese, melhora, mas você tem o entorno que fica faltando. E você não consegue, a prótese não contempla todas as áreas do glúteo, Certo. só mais o centro. Então você pode ainda complementar. Ao passo que a lipoenxertia você pode moldar Isso. de acordo com o que você Isso. acha melhor. Exatamente. Então a gente faz frequentemente essa associação, que é interessante, e para o paciente, ele num ato único, ele consegue realmente um bom resultado e uma simetrização mais. Ninguém vai ser igual, porque ninguém é igual, um lado igualzinho ao outro. Lógico. Mas conseguir a melhor simetria possível, né, num único ato cirúrgico. Né? Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito de lipoenxertia e também neste bloco agora com a presença da Thaís, com as perguntas de nossos telespectadores. Thaís, falando em lipoenxertia, cirurgia plástica, como que estão as perguntas? Olha, esse tema muito interessante, né, doutor? Tá bombando aqui de perguntas já dos nossos telespectadores e quem queira participar também, pode acessar o e-mail que é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês e espero também que visitem a nossa página no Facebook e no Instagram, que é Programa Saúde em Dia, e também a página oficial do Dr. Luciano, que é Luciano Tadeu Simão Incross. É isso mesmo, né, Thaís? E lembrando para quem nos enviar as perguntas que a identidade será mantida em sigilo por questões éticas, não é isso? Muito importante, doutor. Quem nos enviar as perguntas, a gente sempre tem esse cuidado, né, de manter o sigilo por questões éticas. Doutor Marco, vamos comentar uma coisa. Por exemplo, a lipoenxertia em alguns locais, por exemplo, bumbum, na coxa ou outra parte do corpo, não ficaria, como a gente às vezes ouve, não ficaria com aspecto de celulite após a cirurgia? É uma pergunta excelente, porque não fica esse aspecto. Porque, na verdade, a maior parte desse enxerto, principalmente em regiões que precisam mais volume, como o glúteo, é feito dentro do músculo glúteo maior, que é de maior volume, né, de maior espessura no bumbum. Isso justamente para dar uma projeção mais anatômica, mais parecida com o músculo. Então, e mesmo aquilo que é feito dentro da gordura, como ele é feito só em microgotinhas, como eu falei, então isso não aparece, na verdade, não dá esse aspecto. É uma dúvida frequente dos pacientes, mas a gente pode garantir que isso não é realmente o que acontece. Ô Marco, inclusive, por exemplo, no famoso bigode chinês, o tempo de duração da lipoenxertia é o mesmo se colocasse, por exemplo, um produto químico? Não, na verdade não. Os produtos químicos, os prontos, né, para injeção, que você tem 30, 40 produtos diferentes. Você tem absorvíveis e não absorvíveis. Tá. Os não absorvíveis, aqueles que são permanentes, eu não uso e nunca usei, pelo risco, como aconteceu o caso do hidrogel. Infelizmente, eles são produtos que podem causar, mesmo que em baixa frequência, irritação local com perdas muito significativas. Necrose, ou seja, perda de tecido, né? Então, o risco, apesar de ser pequeno, ele é muito expressivo, porque se for um caso, esse caso, para essa paciente, vai ser 100%. Certo. No caso da gordura, ela vai durar o tempo, na verdade, que a célula dura. Então, nós temos casos com mais de 10 anos de duração. Você tem outros processos, outras coisas acontecendo durante o envelhecimento, a queda dos tecidos, Lógico. mas nós já temos muitos casos com mais de 10 anos de resultado. Então, eu acho que é um procedimento que tem uma duração muito grande, muito superior ao do ácido hialurônico, por exemplo, que é um ácido que é usado com frequência, é de ótima qualidade. E o tempo dele, tipo... Você pode ter de 4 meses a, no máximo, 1 ano, 8 meses, 1 ano, quando é um produto de muito boa qualidade, bem aplicado. Marco, toda semana tem as perguntas dos nossos telespectadores. Que bom. E a Thaís pode formulá-las? Bom, e a primeira delas, doutor, qualquer pessoa pode se submeter ao procedimento de lipoenxertia? Sim, na verdade, tendo condições de saúde para qualquer cirurgia, né, pode se submeter. A gente tem pacientes jovens e pacientes mais velhos.
Naturalmente, as crianças ainda em fase de desenvolvimento, então é preciso olhar caso a caso. Mas é possível sim, que a gente até já fez. E os casos das pessoas muito mais velhas, né, realmente de idade muito avançada, aí mais por uma questão de saúde. Então, assim, nessas duas fases a gente observa, mas é possível porque, como de novo é um tecido próprio, então ele não tem, não há nenhuma restrição com relação a isso. Né? Uma boa receptividade. Muito legal. E a segunda, posso fazer, doutora, a lipoenxertia nos glúteos sem correr o risco do hidrogel? O famoso caso do hidrogel que já teve nas Polêmica, mídias, né? né? Na mídia. Claro. Então teve muita polêmica, né? Inclusive, faleceu pessoas, talvez pode ser do hidrogel ou pode não ser, mas teve comentário, né? Sim, isso traz à tona um problema que, na verdade, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não apoia essas injeções de produtos desse tipo em grande volume, como para o glúteo e tudo mais. Isso já há bastante tempo, mas ainda existem pessoas que insistem em fazer isso, principalmente os que não são da área. Né? Tem muita gente que não é da área e que infelizmente se infiltra na área da cirurgia plástica sem ter o preparo para isso, né? E sem realmente saber as complicações inerentes a isso. A gordura é um tecido próprio e ela é injetada dentro dos padrões de segurança e de conhecimento da área, ela é realmente muito segura e você não corre esse tipo de risco. Né? Você corre os riscos normais de qualquer cirurgia, porque todas as cirurgias são assim. Sim. Mas tudo dentro do normal, não esse tipo de risco, porque de fato isso não é nenhum procedimento bem aceito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então a gente até alerta, né, os pacientes para ficar atentos, né, não procurar qualquer local para poder fazer esse tipo de tratamento, principalmente aí no caso o hidrogel, né? Isso, então essas procurar um soluções especialista, mágicas, né, Marco? Isso, Pois procurar especialista. Cada especialista já não é muito fácil hoje em dia a gente manter-se atualizado dentro da própria especialidade, porque hoje há um número imenso de informações. Então acho que deve procurar o especialista, né? Deve procurar não soluções mágicas, né? Infelizmente as pessoas às vezes querem ouvir uma solução mágica e nem sempre é possível isso, né? Então aderir realmente àquele tratamento que realmente é bem indicado pelo profissional adequado, né? Daquela área. Importantíssimo, né? Sim. Bom, a terceira, doutor, quanto posso aumentar a minha mama com o procedimento de lipoenxertia e também no caso de prótese de silicone? Normalmente eu sou bastante conservador, quer dizer, hoje em dia a gente ouve mais e mais as pacientes, né? A maioria delas quer colocar 300 ml, 350 ml, 280 ml, que é o mais comum, na verdade. Sim. Muito acima disso, com a lipoenxertia ou com implante, você corre o risco de queda precoce pelo peso e você corre o risco de aparecimento de estrias. Então eu tomo muito cuidado em relação a isso. Na lipoenxertia, o que acontece é que você vai depender de quanto tecido você tem para receber e quanto você tem para doar de gordura. Então, nisso a gente avalia, de novo, aquelas pacientes muito magras que não têm nenhum desenvolvimento, não vão ter realmente Vai ficar difícil, condição de colocar muito. Tá? Então, ou elas vão ter que ser submetidas a mais do que uma sessão de lipoenxertia. Ok. E a quarta pergunta, após a cirurgia de lipoenxertia, por quanto tempo durará o resultado e é o mesmo de uma prótese de silicone? A enxertia da gordura, o tecido ele vai durar o tempo que ele duraria na área doadora. Então, isso são muitos anos. É o tempo de vida útil da célula, né? A prótese, apesar de que a gente não tem estudos dessa geração atual, a gente imagina que essa geração mais nova de prótese dure entre 15 e 20 anos. Não existe, de novo, vou deixar bem claro, prótese vitalícia, não importa o que se fale, mas isso não existe, porque todas as próteses são atacadas pelo seu organismo. Que é um processo natural de defesa e de encapsulamento, de isolamento. Então ela deve durar. Pode ser que ela dure mais até a lipoenxertia do que a prótese, sim, porque não tem esse ataque, não tem essa reação do organismo contra o próprio tecido. Ok. Bom, foram essas, doutora, as perguntas de hoje, né? Gostaria de reforçar o e-mail, que é drluciano@programasaudeendia.com.br. Obrigada pela participação de todos vocês. Thaís, acho que pelo assunto ficaríamos aqui o tempo todo conversando, né, doutor Marco? Sem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Mas, só para comentar alguma coisa, eu acho que
Por exemplo, hoje em dia é muito fácil a pessoa querer ficar bonita, querer se cuidar, principalmente na área da cirurgia plástica, né? Que você tem muitos recursos, tem muita coisa para fazer. No caso da lipoenxertia, que é o assunto de hoje, você, como você diz, pode fazer em várias partes do corpo, né? E com resultados excelentes, não é isso, Marco? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem hoje um arsenal muito grande de possibilidades de melhoria, né? E a lipoenxertia, que era um procedimento que até talvez 20, 30 anos atrás estava meio que abandonado, depois dessa reorganização se tornou o assunto do momento. Mas porque, na verdade, ele é realmente um assunto promissor na área estética e na área de reconstrução. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Eu queria te agradecer muito e gostaria que deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, primeiro agradecer aos telespectadores por estar nos ouvindo, né? E gostaria de agradecer ao programa por nos convidar aqui para falar. É um prazer. Acho que é sempre importante a gente educar e informar as pessoas, né? Porque isso é importante. Essa é uma escolha que pode ser por muitos anos ou pela vida toda. Então, uma escolha bem feita deve ser feita. Doutor, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Thaís, muito obrigado. Obrigada. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.